Maria Elisacine, a gente está aqui começando uma entrevista para o CONAPEGNI, Congresso Nacional Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Hoje a gente vai falar com a Elisa sobre a empresa dela, como que foi essa sustentabilidade empresarial, tantos anos de vida de uma empresa, sucessão familiar que ocorreu. Elisa, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu desejo uma boa noite para os nossos ouvintes que estão assistindo a esse congresso. Elisa, se você puder contar um pouquinho, quem é a Elisa? Como é que, o que você já fez? Como é que nasceu a tua carreira profissional? Conta um pouco sobre você, Elisa, pra gente. Pois é, Ernesto. Boa noite, né, para todo mundo. É difícil falar sobre a gente, né? Eu nasci numa família de empresários. A nossa empresa tem agora 112 anos. Ela foi criada pelo meu bisavô. E a participação na empresa nasceu de uma maneira, acho que quase natural. Meu pai ficou doente muito cedo e nessa doença eu era a filha mais velha, apesar de ser muito nova ainda, mas ele desde que se conheceu doente, ele começou a pensar no futuro. Principalmente, a gente éramos em 4 irmãos, né? E ele foi me direcionando para eu fazer contabilidade no ensino médio, depois fazer administração e depois eu fiz engenharia química. Mas, na verdade, eu não sabia que eu ia acabar trabalhando na empresa. Ele veio a falecer quando eu tinha 21 anos, e aí eu meio que me vi na obrigação de participar da empresa, né? Nós já estávamos, quem participava da empresa na época era o meu tio e meu pai, somente. Com a morte do meu pai, eu fui e meu tio começou a primeira modificação na empresa, que seria a entrada da 4ª geração, então, na administração. Puxa, que legal, que legal. É. E lá são 30 e poucos anos. Nossa, então, super jovem, né? E aí, uma Criança. experiência. A gente fica admirado porque, querendo ou não, essas histórias, elas não é só do caso da Cine, né? Com certeza, muitas outras empresas aconteceu essa mesma metodologia de sistemática, né? De sucessão familiar. Quer dizer, acabou caindo nas mãos, né? Sem avisar. Agora tem que começar. E essa história da Cine, você podia contar um pouquinho? Ela nasceu já grande, não? Provavelmente nasceu pequenininha, foi começando. Como é que foi essa trajetória? E qual que é o tamanho que ela tem hoje? A Cine nasceu em 1904 com o nosso bisavô, Edísio Cine, que veio ao Brasil para ajudar a fundar uma colônia anarquista aqui no Paraná. Foi a primeira colônia anarquista, primeira e última, né? Que na época eu considero eles eram muito avançados politicamente e intelectualmente, mas acho que o Brasil não estava preparado para uma experiência dessas e a colônia acabou sucumbindo. O lema anarquista é sem igreja e sem pátria. Num país que estava começando, acho que a coisa ficou meio difícil para eles mesmo. Eles foram confundidos com colonos que naquela época vinham da Itália, agricultores, né? Mas eles não tinham experiência nenhuma com agricultura. Com o final da colônia, houve uma dispersão dos membros e meu bisavô, com a mulher e um amigo, acabaram vindo para São José dos Pinhais e montaram eles tentaram viver da imprensa. Ele era jornalista, mas não conseguiu, não vingou. E daí, procurando um modo de viver, de subsistir, eles fundaram uma pequena cervejaria, o que está acontecendo bastante hoje em dia por aí. E a cervejaria foi dando certo, eles foram vendendo para a vizinhança, depois passaram a atender Curitiba também,
fabricavam também na época um refrigerante que é meio característico dos italianos, a gengibirra, um refrigerante de gengibre. E vendiam toda a produção, o pessoal gostava, foram indo, foram indo. E meu bisavô teve filhos, acabou falecendo muito jovem, e o meu avô, Hugo Cini, tinha 14 anos na época, que foi que assumiu a empresa, ele e a minha bisavó. E foram levando, acabaram mudando para Curitiba, num lugar que na época eram chácaras, e hoje é o ponto central de Curitiba, né? E foi crescendo, passaram por dificuldades homéricas, né? Guerra mundial, escassez de tudo. Segundo os relatos, foi tudo muito difícil, né? Meu avô era um empreendedor nato. Ele soube trabalhar socialmente, tinha o seu marketingzinho da época, isso começou a gestão dele em 1920 qualquer coisa, né? Ele veio vindo, até transformar a empresa numa empresa que na época era uma empresa já considerada média para os padrões brasileiros, né? Nessa época já trabalhavam com ele os filhos homens, porque era uma família italiana, né? Então tinha que ser os filhos homens. E eles formaram uma sociedade anônima ali, continuaram a crescer. Isso foi até a nossa entrada, que se deu nos anos 80, que coincidiu com aquela década horrorosa, aliás, um período horrível, anos 80, anos 90, inflação horrorosa. Para te contar a verdade, a gente nem sabe como sobreviveu a tudo isso, porque eram planos econômicos em cima de planos econômicos, e você até conseguia vender, conseguia colocar o produto no mercado, mas a rentabilidade era um negócio que sumia do dia para a noite. Foi muito complicado, né? E a gente vem vindo, acabou ficando muita gente da família. E num determinado momento, houve uma cisão. Uma parte, composta por a minha família, do tio, do outro, que comprou todo o resto da empresa. Acabamos enxugando um pouco o número de sócios, né? E eu acho que foi o primeiro passo para a gente se tornar mais profissional, né? Porque é uma dificuldade você ser sócio da empresa e também ser empregado da empresa. Então, existe muita confusão, é muito difícil, muito complicado. Isso seria um fator interno da empresa, né? Esquecendo aqueles fatores macroeconômicos que com certeza influenciam muito, né? Anos 80, anos 90. Esses fatores internos, eles acabam impactando nessa sustentabilidade da empresa. Como é que foi o que mais impacta, na tua opinião? Fatores externos, internos, ou de repente, se houvessem os dois juntos, seria uma catástrofe? Como é que vocês passaram por esses momentos, né? Foi muito interessante que você comentou, né? Porque às vezes a gente tá aqui fora, puxa vida, vê lá a empresa, puxa, muito bacana, toda, né? Mas será que nunca viveram por altos e baixos? Então você está comentando que teve momentos de dificuldade. Eu acho que, né, a gente está num ambiente que ele é hostil, ele tem, né, essas situações aí. E como é que vocês superaram essas situações? Eu acho que nos grandes momentos de dificuldade, com os fatores externos, o que conta mesmo é a união interna. Eu acho muito importante isso, porque as nossas maiores dificuldades foram na nossa desunião interna, porque realmente você acaba perdendo a unidade e, com isso, o controle que você tem sobre todos os fatores de produção, de comercialização, porque as empresas são formadas de pessoas, e as pessoas sentem e reagem, e é por aí, né? Então, eu acho o mais difícil mesmo é coordenar internamente
as situações internas são mais difíceis de E superar. talvez superando esses fatores internos, os externos acabam sendo mais fáceis de lidar, né? Sim, sim. Até porque todo o mercado está passando por isso também, né? Não é só uma empresa, são todos, né? Essa época, acho que são todas. Exatamente. E hoje, Elisa, quem que é familiar ainda da família que está participando da gestão da empresa? Na verdade, a gente está há um ano na nossa terceira tentativa de profissionalizar toda a empresa, de retirar todas as pessoas. Então, nós somos agora 4 conselheiros, no conselho, somos 5 conselheiros, 4 internos e um externo, no conselho de administração da empresa, e temos um CEO que, que coordena a empresa operacionalmente, né? Então, nós estamos numa fase de experimentação também, porque junto com a nossa mudança, o país deu essa Aham, reviravolta, claro. essa chacoalhada geral aí, Chacoalhada, né? claro. Então, tanto nós quanto o CEO está enfrentando uma barra pesadíssima. Uma marolinha. Uma maravilha. Legal. Mas assim, então a gestão hoje está praticamente profissionalizada. E com relação aos teus filhos, eles não se interessam em continuar uma gestão familiar ou eles estão se profissionalizando? Como é que você sentiu? Porque você acabou caindo de paraquedas naquele momento que você contou. Talvez você não tivesse essa intenção de fazer os teus filhos passarem por esse mesmo momento? Ou será que eles tinham vontade ou não tinham? Como é que se dá isso dentro da família? Na verdade, a minha experiência pessoal foi muito difícil profissionalmente, porque eu não tive a chance de provar o que era trabalhar externamente. Eu saí uma vez só da empresa para trabalhar, mas fui chamada de volta e não continuei. Então, a minha orientação na época para as minhas filhas é que elas estudassem e tentassem seguir o que elas quisessem ser na vida, né? Nunca direcionei que elas fossem para a empresa. Elas adoram a empresa, adoram o produto, têm uma admiração por toda a história da empresa, mas elas também preferiram seguir a vida delas, porque é só se elas vão ser, né, se a empresa continuar. Se precisar também elas entrarem no conselho de administração agora, elas têm uma experiência profissional que talvez elas não tivessem se elas fossem trabalhar direto na empresa, que foi a nossa maior dificuldade. A gente entrou sem saber o que era ser profissional. Então, talvez você motivou elas a se aperfeiçoarem, mas não com o intuito de gerenciar a empresa, mas sim com o intuito de se autogerenciar e, claro, obviamente, que isso traz uma base forte para se, né? Obviamente que vai precisar um futuro, alguém que ajude no conselho, elas vão estar super preparadas. Eu acredito que sim, porque a vida que elas têm, elas trabalham, elas seguem orçamentos, elas têm carreira. Então, eu acho que elas estão bem capazes, elas conhecem o mundo empresarial fora do ninho da empresa. Elas estão sujeitas a julgamentos, a punições, a promoções, então é o que é a vida profissional realmente, né? Então elas sabem como se comportar. Eu acho que isso foi de muito valor. E a todos os nossos sócios atuais, né, que também deram o mesmo direcionamento para os seus filhos. Não tem nenhum da quinta geração trabalhando agora, mas eles estão participando das reuniões de acionistas para começar a entender o negócio como um todo. Então, existem agora, a cada 3 meses existem reuniões de acionistas, onde são apresentados as performances, né, como é que se comportou a empresa dentro do que foi projetado,
para irem sentindo o negócio, acostumarem com os números da empresa, com as dificuldades, eu acho que está sendo bem proveitoso. Essa profissionalização que você comentou, que está sendo feita de um tempinho para cá, né? Você sente que é fácil fazer isso? O que você percebe? É muito difícil. Tem que ter uma grande vontade de fazer. E para nós todos, a fábrica era como uma extensão nossa também. A gente está lá há 30 e tantos anos, viu os pais lá, viu o avô. Então, é muito difícil você entender a necessidade de fazer isso. A gente já tinha tentado outras vezes, mas não tinha entendido perfeitamente. Então, a interferência foi grande, você quer, mas não quer. Então, dessa vez está um pouquinho diferente, porque mesmo com toda essa confusão econômica, política e tudo mais, a nossa interferência não tem sido no operacional, né? Tem sido nas diretrizes. Gestão. Uhum. Mas é muito difícil se desligar, você sente bastante. Claro, Mas tem que aprender muito a confiar nas pessoas que vêm de fora também, né? Porque a gente sabe cada parafusinho que tem dentro da empresa entender que a pessoa que está vindo de fora, talvez ele não conheça isso, mas talvez as ideias que elas venham a trazer acabam agregando até mais o culturamento. Os profissionais se absorvem um pouco da nossa cultura, mas também dão um aprimoramento da cultura que eles têm, de outras vivências, para a empresa. Os funcionários também, o pessoal sente bastante no começo, porque existe uma cultura, né? É uma cultura que está arraigada. Existe uma certa resistência de alguns, não é fácil, né? Não é fácil, mas eu acho que é necessário. Porque... E você acha que se talvez tivesse sido antes, claro, cada época é uma época, cada momento é um momento, mas talvez numa geração anterior isso daí teria sido melhor, ou se fosse lá no comecinho da empresa já pensado nisso, é claro que é difícil se pôr no lugar de algo que estava tão lá atrás, que viveu guerra, etc., né? Eu acho que os antepassados fizeram o melhor possível, porque tem muita dedicação, tem sangue, suor, trabalho, amor, tem um monte de coisa deles ali, né? Porque foi criação deles, do bisa, do avô, dos pais. Talvez se eles todos fizeram os filhos estudarem, se formarem e tudo mais, mas nenhum teve eles tinham a cultura de que era dos filhos e seria dos filhos e ponto, acabou, né? Então, não interessava se o filho, eles achavam que os filhos iam ser seriam os melhores possíveis, né? Mas eu acho que faltou para nós realmente uma vivência externa, justamente para existiram muitos erros, muita inexperiência mesmo, né? Inexperiência. Você tem uma parte teórica, mas quando você vai para a parte prática, a teoria às vezes fica diferente, né? Claro. Então, hoje, Elis, a gente tem diversos ouvintes que, de repente, tem uma empresa pequena que está vivendo aquele momento inicial lá da empresa. Será que no começo talvez seja até mais fácil já criar uma cultura muito mais profissional dentro da empresa, né? Se você conseguisse dar uma dica para esse pessoal, o que seria? Imagine nesse comecinho, como poderia ser, né? Se você fosse montar um novo negócio hoje, o que você faria diferente para tentar não ter um problema futuro, né? Eu acredito que a solução seja ser o mais profissional possível. Tratar a empresa como um negócio, se fosse seu ou não seu, né? Você tem que ter projetos, tem que ter planejamento, você não, apesar do Brasil ser o que o Brasil é, hoje você está indo para cá e de repente é tudo para lá,
Você tem que tentar traçar tuas diretrizes e trabalhar com as ferramentas, né, de uma administração mais moderna, com bons recursos humanos, com mínimo de conhecimento de orçamento, de destinação de verbas, o que você realmente espera da empresa, para saber corrigir teus caminhos quando as coisas não estiverem como programadas. No Brasil de hoje não tem muito lugar para você inventar muita coisa em termos de empresa. É o beabá mesmo. Quanto mais cedo se profissionalizarem, melhor. Pois é, então você comentou ali da questão de orçamento, a empresa se profissionalizar, pensar, né, em cuidar das finanças. Eu acho que isso é muito importante, um planejamento. Esse planejamento, eu tive diversas oportunidades nesse congresso aqui de entrevistar pessoas que falam exatamente a mesma coisa, a dificuldade de planejar no nosso país, né? Não é só a pessoa, então tá, eu vou lá, planejo o negócio e tal, só que o problema é que os clientes dele não se planejam, os fornecedores não se planejam, ninguém se planeja, então a gente tem uma dificuldade com relação a isso também, né? Não se planeja. A gente está inserido numa cultura que não favoreceu, quer dizer, aqueles anos 80, 90, com aquela inflação maluca, ela descontrolou muita coisa e o planejamento, né, não tinha muito condições de planejamento. Talvez isso são 20 e poucos anos aí que acabou criando uma cultura de dificuldades aí em termos de planejar. Claro, a gente fala de empresa familiar, profissionalização e tal. É lógico que não são só pontos negativos, a gente acaba tendo pontos muito positivos, a questão de relacionamentos, né, facilidade, confiança, isso é muito importante, principalmente no começo da empresa, né, quando está se desenvolvendo isso daí. Até com o próprio cliente. Essa relação de proximidade com o cliente gera muita confiança também, né? Exatamente. E com relação a esses pontos positivos, tentar aproveitar o máximo deles, mas ao mesmo tempo se profissionalizar, né? Essa questão do se profissionalizar não significa de repente sair e contratar um administrador para pôr no meu... Não, mas de repente eu, né, que sou um pequeno empresário, agora estou montando meu negócio, eu me capacitar para eu ser o melhor empreendedor naquele meu negócio, né? A impressão que eu tenho é que isso seria uma profissionalização nesse momento inicial. Não sei qual que seria a tua visão sobre isso. Sim, eu penso como você está falando. A gente tem aqui no Paraná, funciona muito bem o Sebrae, para justamente para as pequenas e microempresas. Eles dão, porque às vezes você tem uma ideia, tem um produto, faz alguma coisa, mas realmente você tem uma outra formação que não te prepara para empreender, né? E eles auxiliam de uma maneira muito simples, sem grandes ferramentas, são ferramentas simples que uma costureira pode usar no seu negócio. É interessante de ver. A minha filha mais nova trabalha com um restaurante. Então, ela frequentou ali, depois da faculdade dela, e ela achou muito, muito fácil lidar. E eles têm um bom pessoal para dar treinamento também. Eu acho que a gente pode usar uma estrutura que está funcionando legal. E até ferramentas online que eles têm, que são espetaculares, para você fazer um planejamento, para você fazer um fluxo de caixa, para fazer... Ali tem de tudo, né? Fica talvez uma das maiores dicas aí da nossa entrevista hoje, né? Para o pessoal que está se profissionalizando, buscando melhorar a sua empresa, diminuir o risco, né, do seu próprio negócio, buscar um apoio externo, né? Alguém que possa estar indicando ferramentas que são simples, né? Que vai diminuir aquela chance de... né, às vezes a empresa não trabalha com orçamento ou com fluxo de caixa, sabe que um fluxo de caixa simples, né, algo que caixa diária, você põe lá numa planilhazinha para você ver quando que aquela conta vai chegar, que eu não vou ter dinheiro já. Vai ter essa visão do futuro. Um período, exatamente.
E tem quantas empresas, a gente atende muitas empresas na nossa região aqui e que acabam, né, os empresários a gente conhece como é que é, perde o sono por causa daquela conta que está chegando, aquela situação que, né, porra, chegou uma conta, não tenho dinheiro hoje, tenho que trabalhar, mas eu podia saber um mês antes já que isso aí ia acontecer e tomar ações, né, para diminuir esse estresse naquele momento. Eu acho que é nesse sentido que você está comentando, né? Não é que olhar a caixa, opa, essa semana tem X reais aqui, deixa eu pegar isso aqui e sair, fazer uma viagem. Né? Você tem que saber aonde que você vai precisar desse dinheiro no teu futuro também, né? Isso eu acho muito importante. Eu acho que tem boas ferramentas para isso, graças a Deus agora, ajuda bastante. E para saber o lucro também, né? Eu acho que é importante. Às vezes a gente pergunta quanto lucro você tem, eu não sei, eles não sabem. Aí é complicado calcular lucro, né? É difícil, né? E às vezes mistura o investimento. Quanto que eu investi, quanto que, né, se eu reinvesti, às vezes a gente tem essas respostas, né? Ah, não, não sobrou dinheiro porque eu reinvesti tudo. Mas será que é uma boa estratégia isso, né? A gente vai comentar em outras palestras sobre isso daí, mas realmente se você está reinvestindo tudo, eu acho que é importante você crescer pelo menos a mesma taxa que você está investindo, né? É muito importante isso daí. Mas então a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu queria que você falasse de novo, né, o que é essa gestão familiar profissional que está acontecendo nesse momento, qual que é a intenção futura da Cine, né, que vocês estão fazendo, e deixasse uma dica para os nossos ouvintes aí de o que eles poderiam pensar já nesse momento que eles estão vivendo nas empresas deles. Não sei mais, o que eu te falei mesmo é que a gente está passando por uma transição, né, Nelson? A gente acha que, a gente acredita que vai dar certo, que estamos no caminho, que é o que deveria ser feito. Realmente é uma transição, a coisa vai numa evolução, né? Como dica, eu quero parabenizar ainda quem acredita em si e no país e investe seu tempo, seus recursos para realmente gerar riqueza, que é uma coisa que o país precisa muito. E todas as empresas começaram pequenas. É muito difícil, talvez agora com grandes conglomerados, a coisa começar grande, mas a base de todas foi pequena, né? Então, saber gerenciar mesmo, saber entender o mundo. Muito importante isso que você comentou, né, do fator aí de nascer pequeno mas das questões é ter um objetivo de crescimento, de sustentabilidade, claro, a gente muitas vezes nasce, né, as empresas aqui por uma necessidade, o cara perdeu o emprego e está precisando fazer alguma coisa e monta o seu próprio negócio e, é claro, isso aí às vezes acaba gerando um potencial de negócio muito interessante. A criatividade do nosso povo, ela, né, para se virar com o mínimo recurso, com os recursos escassos que tem, né, e essa questão de o investimento necessário, né, às vezes não é nem investimento em termos de recurso financeiro, mas o investimento de tempo, né, quanto tempo leva para montar um negócio, isso aí eu acho que, claro, pode estar no comecinho, durante a trajetória da vida da empresa, que o empresário, o investidor estiver lá dentro, ele vai ter que investir sempre muito tempo no próprio negócio, né? Isso. Mas compensa. Compensa, né? Compensa, tem que ter a satisfação pessoal, não tem que pensar só no lucro, né? Tem que pensar na questão. Bastante. Legal, Elisa, se você quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade e aí a gente vai... demais, agradeço a oportunidade, obrigada pela lembrança, tá, Enéas? Legal. Congresso, então, tá? Obrigadão. Um abraço, tchau. Tchau.